Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury no ano de 2021, na cidade de São Paulo, mais uma vez trazendo informações inéditas sobre o mundo da saúde e nutrição, que geralmente só existem em língua inglesa. Então aproveite para curtir esse vídeo, pessoal, e seguir aqui o canal também, se você não segue ainda, porque hoje eu vou falar sobre um tópico muito importante. Na verdade, é o tópico mais pertinente que eu posso imaginar para o que estamos passando como sociedade atualmente, que é o estado grave de desinformação crônica do povo brasileiro. Tô brincando mais ou menos porque o tema de hoje real é a obesidade crônica, que eu quero abordar muito hoje, que é tão importante quanto a ignorância crônica. Então vamos aos tópicos de hoje. Vou falar sobre o ganho de peso na quarentena, os riscos da obesidade para o vírus atual da moda, o aumento da mortalidade pelo confinamento, aumento do sedentarismo no último ano, a diminuição da saúde da população como um todo, aumento dos entendimentos sobre a saúde, esse tópico é interessantíssimo, e o desastre total da mídia. Então, começando, pessoal, com um momento de reflexão, porque eu acho que estamos vivendo um mundo em decadência. Realmente a sociedade, eu diria que está em ruínas, todos os valores morais e éticos jogados pela janela, direitos humanos e a Constituição, nem se fala, retalhado em vários pedaços, realmente não sobrou mais nada dela no Brasil e em muitos países. Mas hoje eu gostaria de falar sobre uns estudos sobre a obesidade crônica, que bateu um novo recorde, sem precedentes. Como resultado disso, nada mais, apenas isso, repetindo, só por conta do aumento da obesidade, a mortalidade por todas as causas continua altíssima. Mas basicamente, diferente do que muita gente pensa, não mudou nada de 2019 para 2020, pouca coisa mudou, continua altíssima a mortalidade, a expectativa de vida não foi reduzida substancialmente, pois os óbitos de doenças cardíacas e câncer continuam elevados. Para vocês entenderem, esses representam mais de 2/3 das mortes atuais. Então, esses representam 60% das mortes, sem contar diabetes, que é mais 10%, sem contar doenças degenerativas modernas, como Alzheimer, derrame, tudo isso aí totaliza mais de 80% das mortes atuais, e isso não muda, todo ano continua igual. Né? Então, por uma perspectiva histórica, para vocês entenderem, só para passar um resumo da linha do tempo, em 1920, câncer era praticamente inexistente. Existia, na verdade, só que era pouco escutado, não havia muita importância. Em parte porque a expectativa de vida da sociedade era mais baixa, mas esse não é o principal motivo, porque a expectativa de vida era baixa realmente por conta da alta mortalidade infantil. Então fazia com que, em média, ficasse mais baixo, mas as pessoas que passavam dos 5, 10 anos de idade realmente viviam até os 70 anos ou mais, como hoje em dia. Né? Claro que a medicina não era tão desenvolvida, mas antigamente a principal causa de morte era o quê? Era infecções, né? Coisas como tuberculose, cólera, sarampo, catapora, essas coisas que foram basicamente eliminadas hoje. Hoje, se você vê a mortalidade por infecções, ainda existe, né? Complicações de cirurgias, pessoas velhas, pessoas que se cortam, enfim, que sofrem infecção, sepse, mas não era como antigamente. Antigamente, por conta do antibiótico não ser espalhado, a população ser em grande parte rural, não tinham acesso a hospitais tão facilmente como era hoje em dia, então as pessoas morriam em casa, era muito normal, e a mortalidade infantil era muito alta. Né? Subiu um pouco esse ano por conta da crise aí, causada por todos esses motivos, mas a mortalidade infantil hoje em dia é muito mais baixa do que antigamente. E por isso que antigamente morriam-se mais dessas doenças que foram erradicadas hoje em dia, como tubérculo, cólera, infecções, só que agora estamos morrendo de doenças que eram inexistentes antes, doenças ridículas, como câncer, como doenças cardíacas. Na década de 70, 60, 15% das pessoas morrendo de doenças cardíacas, agora já passou de 30%. Câncer era pouco, muitos médicos nem sabiam o que era, nunca trataram na década de 20, 30, e a partir da década de 50, 60 passou a ser preocupação pública o câncer. Né? Tanto é que em 1970 o presidente americano Nixon declarou a guerra contra o câncer. Como consequência, gastaram bilhões e bilhões de dólares jogados pelo ralo. Por quê? Porque não cuidaram, não lidaram com a causa subjacente do problema, que é a dieta e o estilo de vida. Fast food, carboidrato,
glicose, açúcar, óleos vegetais processados que não eram consumidos antigamente, é uma aberração moderna. E mais ou menos da mesma forma, os mesmos erros que cometeram na década de 70 com relação à guerra ao câncer, estão cometendo agora, com guerra ao vírus atual da moda, que, claro que estão partindo para apelações antiéticas, anti-humanas, como lockdown, coisas como confinamento, zoológico humano, tudo isso que já se mostrou diversas vezes ser inútil, porque não lida com a causa subjacente, que me leva para o tópico de hoje, que é a obesidade. Mas basicamente também, antes de pular para esse tópico, faltando falar do Alzheimer, o Alzheimer da década de 70 era pouco conhecido também, né? Era talvez conhecido como demência, mas não era como atualmente, que 7, 8% das pessoas morrem com Alzheimer. Era muito menos. Então, o vírus atual da moda também representa um percentual muito pequeno das mortes atuais, mas ele acontece por conta desses problemas de saúde subjacentes que eu falei. Glicemia alta, insulina alta, inflamação alta. Né? Eu tenho alguns dados aqui do governo americano para te mostrar, para você ver que tudo que eu falo tem embasamento científico. E quando eu falo ciência de verdade, eu não falo cientismo, que é a moda aqui da mídia agora. Adoram falar sobre ciência as pessoas que nunca entenderam o que é ciência e nunca estudaram ciência. Então eu vou te mostrar agora os dados do governo americano de mortalidade pelo vírus atual da moda, que são falhos, né, que são falsos na sua totalidade, no seu número absoluto, mas que são verdadeiros na sua proporção. Então eu vou te mostrar porque é muito importante. Então, como vocês podem notarem, essa primeira barra que vocês não conseguem ver, crianças de 0 a 4 anos, lá em cima, lá no topo, menos de 50 crianças morreram no passado de Covid com menos de 0,4, 0 a 4 anos. Daí, de 5 a 17 anos, 92 crianças morreram, né, só para colocar em perspectiva, isso é nada, né, tem mais criança morrendo de gripe, muito mais criança morrendo de gripe do que do vírus atual. 18 a 29, apenas 1.000 pessoas. Aí que tá, pessoal. Indivíduos jovens, adolescentes, até 29, 30 anos de idade, jovens adultos, praticamente não morrem do vírus atual. 1.000, como eu falei, esses dados são certos na sua proporção, ou seja, em quais faixas etárias tem mais morte, tem menos, isso está corretíssimo. No entanto, no que diz respeito ao valor absoluto das mortes, está errado, porque já foi comprovado diversas vezes que eles mudaram a contabilização dos números de óbitos para se adequar às novas diretrizes do governo americano e, francamente, as novas diretrizes da mídia. Então, a mídia criou essa aberração aí, e para suportar a sua falácia, o seu raciocínio, eles alteraram também os números dos óbitos, a contagem, que mudou totalmente, né, da forma como era contado nos anos anteriores por décadas. Então, mudaram décadas de tradições para encaixar a nova narrativa, que é de pânico total e do fim do mundo, né, do apocalipse. Enfim, vamos voltar aqui para o gráfico. 30 a 39 anos, 2.500 pessoas morreram no passado, segundo os dados do governo. E você só vê mesmo, pulando para o final do gráfico, um aumento de mortalidade, uma mortalidade significativa em pessoas com mais de 75 anos. Então, você vê aí que menos de 95% das mortes são de indivíduos abaixo de 50 anos, e todas as mortes, praticamente 80, 90%, estão em indivíduos com mais de 65 anos. Então, vocês podem perceber que isso tem a ver com, primeiro, idade, estado de saúde da pessoa. Como é que eles mudaram números? Eles mudaram porque quando você faz o atestado de óbito, quando você registra uma ocorrência lá nos Estados Unidos, né, isso por sinal acontece no Brasil, acontece em diversos outros países, não foi só no Brasil, mas felizmente tem países que não mudaram essas regras, portanto, as estatísticas lá, a mortalidade é muito menor do que aqui, do que nos Estados Unidos. Então, basicamente, você pode notar que 95% das mortes foram pessoas que já tinham pelo menos, em média, 2 condições e meias de saúde, ou seja, a pessoa já tinha o fígado afetado, já estava com câncer, já estava com doenças cardíacas. Muitas dessas mortes, as pessoas morreram com o vírus e não dele. Não foi a causa subjacente, mas foram outras causas, o câncer, doença cardíaca, doença hepática, doença renal. A pessoa estava no estágio final da sua vida, mas por acaso tinha o vírus, né? Na Flórida você encontra pessoas morrendo de acidente de moto e sendo registradas como o vírus da moda. Então os números são totalmente extrapolados, todos os profissionais de saúde que entendem de estatística estão cientes disso, e então um novo estudo demonstrou que 20%, 10 a 20% das mortes atuais
registradas pelo vírus realmente foram do vírus. Então, 10 a 20%, muito menos do que se mostra agora, porque realmente as pessoas estão morrendo com o vírus e não do vírus. É claro que há pessoas que morrem do vírus, mas é uma parcela muito pequena da população, geralmente são indivíduos mais velhos, como eu falei, 95% deles têm problemas de saúde e, portanto, não morreram do vírus em si. Mas o importante é que todas as doenças degenerativas modernas que eu estava falando, inclusive o próprio vírus, podem ser facilmente prevenidas. É isso que eu quero falar, pessoal. É isso que eu quero trazer esperança para vocês, no sentido de que tudo está no seu controle. Você que manda na sua vida, você controla a sua saúde ou não, né? Ou você controla, ou você decide mudar a sua vida agora, controlar a sua saúde ou não. Mas elas são facilmente prevenidas, quase em toda a sua totalidade, seja para vírus, seja para doença cardíaca, câncer. Tudo isso você pode atingir de forma que seja compatível com o estilo de vida dos nossos ancestrais. Eu falo muito, siga os nossos ancestrais, o estilo de vida deles, que você vai alcançar um estado de saúde superior e acabar com todas essas doenças. Então, tem muitos biohacks que imitam, são aparelhos, dispositivos que imitam o que nossos ancestrais faziam. Basicamente, temos ozônio no sangue, que na verdade não tem nada a ver com nossos ancestrais, mas é um biohack muito importante, muito bom para a saúde. Temos inalador de peróxido de hidrogênio, que é claro que você não vai falar nenhum político, nenhum governador falar que basicamente acaba com qualquer vírus. Você compra um inalador na Amazon, não sei se vende no Brasil. Não, o inalador vende no Brasil. Você tem que comprar um peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, colocar no inalador, né? Isso você precisa de um vídeo tutorial para entender a fazer. Mas basicamente, toda vez que você tiver o nariz correndo, com gripe, resfriado, você usa esse inalador ou suspeita, né? Suspeita de Covid, suspeita de qualquer vírus, você usa esse inalador e você elimina qualquer vírus num tempo recorde, basicamente. Outra coisa que faz isso ao sol, vou falar um estudo sobre o sol, quanto tempo leva para acabar com o vírus com o sol, né? Porque já testaram exatamente quanto tempo leva para um inseticida natural. Quanto tempo elimina o vírus com o sol? Vou falar sobre esse estudo interessantíssimo, incrível. Mas, basicamente, é utilizar a natureza e algum desses dispositivos aí para melhorar a saúde. E quando o negócio apertar, quando tiver algum problema, você já corta o mal pela raiz sem precisar piorar, né? Com um prognóstico muito melhor, seja uma gripe ou resfriado, qualquer coisa, qualquer vírusinho. Então, quando o tempo o sol leva para eliminar o vírus, também eles testaram rinovírus, o SARS-CoV, testaram também várias coisas, suplemento de vitamina C, quercetina, colostrum. Já falei para você que quercetina é tão potente, se não mais potente que a cloroquina. Então, a cloroquina realmente funciona, né? Esses casos de que, esses relatos da mídia de que não funciona, é tudo coisa política. É tudo narrativa política para acabar com os políticos que estão no poder agora a favor da cloroquina. Então, nada mais, nada menos que isso. Os estudos que negaram o efeito da cloroquina são estudos falsos, basicamente. Testaram indivíduos do seu estado, a pessoa já estava na UTI, já estava em casos graves da doença, né? Então, foi comprovado que ela funciona, a droga funciona, tanto profilaticamente quanto nos estágios iniciais da doença. Não quando a pessoa está na UTI entubada. Quando está entubada, já era, não adianta. Já tem outros remédios que funcionam melhor em casos mais graves de Covid, como Remdesivir e também os esteroides. Mas, realmente, você nunca vai chegar nesse ponto, você não precisa chegar nesse ponto. Então, quercetina é um suplemento incrível, que é melhor que a cloroquina até, ou tão potente quanto, no mínimo. Vitamina C em altas doses, como eu falei, peróxido de hidrogênio, você usa máscara, pode achar um tutorial aí no YouTube, se já tiver no Brasil, porque o Brasil também é extremamente atrasado, mas se você já tiver, vê um tutorial, pode ver o tutorial do Dr. Mercola, em inglês, explicando como utilizar o peróxido de hidrogênio quando você tiver alguma suspeita de alguma gripe ou qualquer coisa, tá? Mas realmente evitar os alimentos processados, açúcar, refinados, farináceos, fast food. Você não escuta, gente, você não escuta nenhum político falar sobre proibir fast food, sobre proibir açúcar, sobre proibir cigarro, sobre proibir bebida. Proibir bebida agora já estão pensando, né? Mas não é por aí, porque tudo isso aqui é inconstitucional. Tudo isso vai contra o seu direito divino como indivíduo, contra a Constituição. Né? Do mesmo jeito que proibir alguém de trabalhar, proibir alguém de casar e de se reunir é totalmente inconstitucional. E o que eles estão fazendo agora é rasgando, como eu falei no começo, estão retalhando a Constituição, enfim, a fim de implementar essa nova ordem global
globalistas, tecnocratas, pessoas que realmente não estão nem aí, que não entendem, que não têm conhecimento, são tecnocratas, burocratas, pessoas que não entendem absolutamente nada de saúde e usam o nome ciência em vão, né? São as pessoas que estão na televisão, é tudo a mesma laia. Então, proibir alguém de fumar, né, por pior que seja, é inconstitucional. Se a pessoa fuma, o problema é dela e não seu. Comer porcaria, beber, se a pessoa bebe, o problema é dela. É claro, se ela está buscando ajuda, você vai ajudar ela, mas o seu direito, né, como familiar, você ajuda a pessoa a parar de beber, mas você não pode proibir de vender bebida, porque daí você vai estar causando danos naqueles que sabem beber responsavelmente. Então, da mesma forma, você não pode proibir açúcar, porque ainda tem pessoas que sabem consumir doce, por exemplo, em ocasiões especiais. No caso, não faria mal. Agora, você não pode lesar toda uma população por conta daqueles que são irresponsáveis. Então, por pior que seja, todo mundo tem o direito constitucional e ponto final. Então, a obesidade aumenta dramaticamente o falecimento por todas as causas. Junto com sobrepeso, a obesidade fica muito pior, né? Como um todo, a sociedade está gorda e sobrepesada. 2/3 da população estão gordos e sobrepeso. Só que mudou agora com a crise da mídia agora, tudo ficou pior. Obesidade e sobrepeso está explodindo no Brasil e nos Estados Unidos. Tá bizarro a situação. 42%, pela primeira vez, 42% da população americana está obesa. Pela primeira vez eles passaram de 40%. Mais de 4% foi aumentado nesses últimos anos. Daí eu vou entrar nos detalhes para você ver as estatísticas que eu estou falando. Mas, resumidamente, eu tenho o primeiro estudo aqui, ó, dá uma olhada. Primeiro estudo, mais de um grupo de dados revelou que os americanos ganharam peso durante a crise. Os millennials, né, que é a geração Y, os mais jovens, podem ter ganhado mais ainda. Em um estudo, os especialistas estão preocupados com o fato de que um trabalho remoto contínuo, né, trabalhar em casa, que não faz sentido nenhum, pode ser realmente o problema principal das pessoas estarem ganhando peso. Ficarem trancados em casa, seja trabalhando, seja fazendo o que for, confinamento é um desastre para a saúde humana. Então, os pesquisadores concluíram que manter um peso normal e tornar-se metabolicamente flexível, que eu sempre falo, tornar-se metabolicamente flexível e saudável, reduz dramaticamente o risco de doenças graves do vírus atual e óbitos, obviamente, é claro. Então, eu não preciso nem falar, gente. E foi há cerca de um ano, mais ou menos, 2020, que a piada sobre o ganho de peso da quarentena começou. Você já deve ter escutado. Tem gente que emagreceu, tem gente que engordou. Mas, em geral, os estudos mostram que as pessoas ganharam peso ao longo do ano todo. Não foi só durante a quarentena, não. Então, por exemplo, esse estudo mostrou que em 2020, a piada, né, dos 15 pounds da quarentena começou a circular. Então, esses 15 pounds é o equivalente mais ou menos a 8 quilos. Então, as pessoas ganharam 8 quilos na quarentena. Esse era o boato, né? Então, mas o boato foi constatado ou não nos estudos. Eles tentaram descobrir se era verdade ou não. Então, um ano depois, né, um outro estudo mostrou que essa estimativa pode ser um pouco inferior à realidade, no entanto, estava bem próxima. Então, as pessoas realmente ganharam em torno de 4, 5 quilos nos primeiros meses da quarentena e no total do ano ganharam muito mais. Daí que tá, eu vou entrar no próximo estudo que mostra detalhadamente quanto que as pessoas ganharam de peso ao longo do ano. Então vamos ao comercial, pessoal. E logo em seguida eu vou ler esse grande estudo sobre ganho de peso. Oi, aqui é o Caio Fleury de novo e eu tenho uma mensagem pra você. Você tá cansado de tentar emagrecer e continuar fracassando? Não fique, como Albert Einstein dizia, loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E a consultoria de emagrecimento existe pra isso, pra te dar resultados diferentes. Você já fez a consultoria de emagrecimento? Mas o que é? É só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem pra gente. É só você clicar no link desse vídeo e mandar uma mensagem pra gente. Veja como é fácil, é só clicar neste episódio e mandar uma mensagem pra gente. E depois de clicar no celular, você será direcionado para mandar uma mensagem automática no meu WhatsApp. Depois disso, é só enviar e te explicaremos como funciona a consultoria de emagrecimento. Nunca foi tão fácil emagrecer. É só clicar nesse link do episódio e mandar uma mensagem pra gente. Então emagreça diferente, faça a consultoria de emagrecimento.
Então, antes de ler o estudo, pessoal, eu só vou reiterar o fato de que, atualmente, nos Estados Unidos, você tem aí mais ou menos 1,5 milhão de mortes anuais por doenças cardíacas e câncer, sem contar diabetes, sem contar derrame, que isso aí totaliza 1,7 milhão pessoas. Então, é quase todo mundo que está morrendo disso. E por que é importante ressaltar? Porque o aumento da obesidade é que causa o aumento de todas as mortes. Então, embora o aumento das mortes não tenha mudado muito de 2019 para 2020, grande parte desse aumento está por conta dessa obesidade aí. Essa obesidade que aumentou para 42%. Foi de 35% para 42%, gente. Isso é muito. Isso ocasiona em muitos óbitos, muitas mortes por doença hepática, por todos esses problemas que eu falei, inclusive o vírus atual da moda. Só que o número verdadeiro do vírus é muito menos do que esses 300 mil aí que falam, muito menos, né? Como eu falei, alguns pesquisadores que estão comparando os dados atuais com os dados de antigamente, da forma como ela era relatado antigamente, mostraram que não é nem 10, 20% do que mostra. Então, de acordo com esse novo relatório do Trust American State of Obesity, estudo da obesidade que eu falei, em 2020, agora 42%, 42,4% dos adultos americanos estão obesos, que é a primeira vez que essa taxa nacional chega acima de 40%, como eu falei. Para você ter uma ideia, a taxa geral aumentou 26% em relação a apenas 13 anos atrás. Então, 13 anos atrás era muito menos, 2008. Em 2012, não havia nenhuma taxa acima de 35 em 2012. Então, realmente é um recorde sem precedentes. E a obesidade infantil também está crescendo. Agora estou lendo os dados da obesidade infantil, mostrando que 19,3% dos jovens de 2 a 19 anos estão obesos. Fazendo uma comparação com a década de 70 aqui, o estudo está mostrando que 5% dos jovens eram obesos na década de 70, agora 20% dos jovens são. Então, aumentou aí em 400%, basicamente, pessoal. Por isso que eu falei que é um desastre total. E não é só o desastre da saúde mesmo, é um desastre da sociedade, dos valores, da moral da sociedade. Eticamente falando, né, a mídia é um desastre total. Falando sobre a mídia internacional, CNN, NSBC, todas essas grandes corporações, as grandes emissoras são responsáveis por espalhar terror na sociedade, ciência falsa, números falsos, estatísticas incorretas e realmente soluções totalmente ultrapassadas, né? Por isso que eu chamo da mídia medieval. Aí no Brasil é pior ainda. Eles copiaram o modelo de lá, dos Estados Unidos, só que colocaram esteroide, bombaram mais ainda, porque a mídia daqui é medieval. Então, eles conseguem tornar pior ainda do que é. Agora, vamos para o terceiro estudo. O terceiro estudo foi impressionante, pessoal. O terceiro estudo, essa segunda pesquisa. Então, basicamente, assim, o IMC das pessoas aumentou demais, que é o índice de massa corporal. Então, que essa segundo estudo revela, na verdade, que 73% da população está com sobrepeso, obesidade. Então, ou 73% inclui obesidade e sobrepeso, que é um recorde total, é recorde. Mas eles coletaram dados de 2020, 2021, e essa taxa subiu muito, muito menos, muito mais, aliás, e por conta disso, a obesidade, a doença cardiovascular está aumentando, diabetes, hipertensão, e por isso, apenas por isso, como eu enfatizei no começo, apenas por isso, a mortalidade por todas as causas está aumentando, por conta do aumento da diabetes, hipertensão, apneia e tudo mais. Então, indo para o terceiro estudo, quantos quilos as pessoas ganharam nesses últimos tempos? Então, dá uma olhada, pessoal. Essa pesquisa publicada na American Psychological Association foi conduzida fornecendo dados para pesquisa de outro instituto, e as informações foram coletadas no mês de fevereiro de 2021 entre 3 mil adultos com mais de 18 anos que viviam nos Estados Unidos. No geral, 42% disseram que ao pesquisador, né, que ganharam mais peso do que o pretendido. Então, 42% das pessoas relataram terem ganhado mais peso do que o pretendido. E o ganho médio, pessoal, adivinha? O ganho médio ao longo de um ano, quanto foi? Eu falei para vocês que ia contar. Não só no mês. Nos 2 meses foram 4, 5 quilos agora no ano. Quanto que foi o ganho de peso no ano? Uma média de 14 quilos, pessoal. 14 quilos ao longo do ano. 14 quilos durante a crise. Então, olha o que uma crise pode causar. Olha o que a ignorância pode causar. Por isso que eu falei desde o começo. Estamos vivendo um estado de ignorância crônica no Brasil e mundo afora. Não é só no Brasil, mas o Brasil é pior, que é mais medieval aqui. As pessoas são mais analfabetas. Então, elas assistem televisão aqui. Então, quando a informação foi dividida por geração, né, eles descobriram que os millennials, geração Y, os mais jovens, sofreram maior ganho de peso, 48%.
E 48% deles ganharam peso. Ganharam um peso médio de 41 libras, estou traduzindo na minha cabeça, 20 quilos. Então, os millennials ganharam 20 quilos em média, 20 quilos, é um desastre. E os baby boomers, que são os mais velhos, que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, né, os que têm 60, 65, 70 anos, os baby boomers relataram um peso menor, no entanto, muito significativo, 8 quilos. 8 quilos os senhores ganharam, claro, contribuindo para o aumento da mortalidade de todas as causas, contribuindo para a morte de todas as doenças que eu falei. Então, o que mata, você já sabe, pessoal. Então, aprendam a verdade se você não aprendeu ainda, se você ainda não acordou, acorda. Esses dados não foram perfeitos, não foram homogêneos, não conseguiram coletar dados de todas as populações, no entanto, coletaram dados de muita gente, de mais de 40 estados nos Estados Unidos, então é quase representativo, mas é muito, muito bom mesmo, muito bom. Então, realmente, né, o pesquisador sênior de estudos expressou preocupação com as tendências de ganho de peso, que totalizou, assim, uma média, se eu para pensar 14 quilos no ano, dá um pouco mais de 1 quilo por mês. Daí teve outro estudo que demonstrou 800 gramas por mês. Então, um está demonstrando aí 1 quilo, 1 quilo e 200 por mês, o outro está mostrando 800 gramas por mês, mas se isso continuar, a gente não sabe o que vai acontecer, né? As previsões é de que o câncer mate 50% da população entre os próximos 10 anos. Então, agora, atualmente, já mata 1/3 da população, logo mais vai matar 50%, porque não tem limite, né? Porque os entendimentos sobre saúde não tem limite. Claro que tem pessoas seletas que entendem mais, vocês são meus seguidores, muita gente que cuida da saúde, entendem mais as consequências dos seus hábitos e o estilo de vida nos vírus, em qualquer condição, mas realmente o desastre moderno da mídia trouxe muita gente realmente para o inferno. Eu diria que muita gente está realmente sofrendo o inferno dos confins das suas próprias limitações. Então, assim, se você bebe, se você fuma, nem se fala, mas comece por aí, comece com sua dieta. Então, acho que o ponto central é esse. Vocês já entenderam que as pessoas estão ganhando 1 quilo por mês e depende tudo de você, né? Faça os biohacks, tome sol bastante. Eu ia falar para você sobre o estudo do sol. Claro, vamos para o sol. Quase esqueci. Prometi para vocês. Falei para vocês. Tudo que eu falo que eu vou dizer, eu digo. Né? Raramente, dificilmente esqueço de mencionar alguma coisa. Então, o vírus, né, se torna inativo 8 vezes mais rápido do que previsto. Foi o que o novo estudo descobriu. Porque, na verdade, já sabiam que meia hora de 40 minutos de sol já acabava com o vírus, mas agora eles sabem que é menos tempo que isso. Né? Então, há quase anos atrás, os cientistas sabiam que o Covid-19 ficava inativo com a luz ultravioleta em aproximadamente 20 minutos, e esse segundo estudo mostrou que, na verdade, ele é 3 vezes mais sensível à luz do que a influenza A. Então, ele é mais sensível à luz do que outros vírus, e realmente 20, 30 minutos do sol do verão, sol do verão. Então, assim, no Brasil é verão o ano inteiro. Então, um sol de 25, 30 graus, 30 minutos já é suficiente para desativá-lo. Por isso que, é claro que depois que você já atingir um estado mais crônico, fica mais difícil, mas quando você está tendo sintomas de gripe ou resfriado, tomar sol é ótimo, e mesmo que você não esteja com nenhum sintomas, vale a pena sempre você tomar sol, pelo menos aí uns 30 minutos por dia, pelo menos 3 vezes na semana, no mínimo. Se você fizer um dia sim, um dia não, 30, 40 minutos, porque é claro, nem sempre faz sol, né? Sempre que sai o sol aqui, eu aproveito para ficar 40 minutos a 1 minuto, 1 hora, e às vezes no final de semana eu tomo mais, porque eu sou surfista, então eu fico na água há bastante tempo, mas sempre eu encontro formas aqui de tomar sol em casa, que realmente eu não fico resfriado há mais de 10 anos. Na verdade, eu fiquei resfriado 3 vezes em 10 anos. Praticamente nenhuma vez, né? Mas eu sei exatamente os motivos que levaram eu ficar resfriado 3 vezes nos últimos 10, 11 anos. E realmente, provavelmente, né, eu leio o futuro, mas provavelmente eu não vou ficar resfriado, raramente eu ficar resfriado. Né? Se eu começar a ter algum sintoma de resfriado, eu já vou resolver na hora, tanto com peróxido de nitrogênio, como com altas doses de vitamina C, ozônio também sanguíneo, eu tenho essa opção aqui do ozônio retal. Também temos a quercetina né, vitamina C sublingual, que é uma forma que se absorve mais vitamina C, mas basicamente tem que tomar 1 a 2 gramas de vitamina C a cada 1h30, 2 horas. Também zinco, pode tomar 3 vezes ao dia de 25, 50 gramas quando você tiver mal. Combina todos esses fatores aí, né, só o peróxido de hidrogênio já resolve tudo isso. Então, realmente, pessoal, é tão fácil que é constrangedor. É tão fácil que é constrangedor. Mas anote aí tudo que estou falando para você não esquecer. Sol, sauna, peróxido de hidrogênio, vitamina C em altas doses, colostro,
Eu mencionei no começo lá no colostro, eles testaram ser mais eficaz que a colostro com leite cru. Foi mais eficaz que a vacina que eles testaram na época. Então, realmente, pessoal, a solução sempre existiu e a gente vive num estado de desinformação crônica, por isso que saiba separar o joio do trigo. Saiba o que é verdade e o que é falso. Valeu, pessoal. Abraço.